Olá a todos, que graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, no teu andar, no teu caminhar, no teu dia a dia, no teu trabalho, aonde é que você se encontra, irmão e irmã que está assistindo esses vídeos, saiba que o Senhor Jesus Cristo está na tua vida, Ele nunca te abandonou, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Então, nós vamos lá para este vídeo número 39 da série escatológica, não, é apologética, estou quase falando escatológica aqui, chamada Os Segredos da CCB. Que pena, né? Tá chegando no final. É o 39. E é Os Livros da CCB. Ah, você viu, é? Você viu aí os livros da CCB? Você percebeu aí, nessas duas prateleiras de livros que estão na foto da capa do vídeo, a quantidade de livro que a CCB publica? Pois é, então vamos lá. Bem, segundo a formalidade que foi convencionado na igreja Congregação Cristã no Brasil, eu já chamado de seita Congregação Cristã no Brasil, né, que é uma seita pseudo-cristã, ela não é uma igreja, como você já sabe. Você pode ficar bravo comigo, mas ela não é uma igreja. Essa denominação, Congregação Cristã no Brasil, ela deixa claro por tópico de ensinamento, nos seus estatutos, que ela não tem necessidade de publicar literaturas estranhas à fé, nem literaturas próprias como livros, revistas, almanaques, panfletos e qualquer tipo de material gráfico veiculado para ensino da palavra. Aí se você for lá nos anos 60 e até em 71, em 71 tem mais um capítulo lá nos tópicos de ensinamento que diz que eles não são contra o estudo, a pessoa estudar para trabalhar, né? Na vida secular. Mas eles não aconselham a ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Interessante, né? Por quê? Porque eles querem ter domínio da tua vida. Então eles não querem que você aprenda, porque se você aprender, você não precisa mais deles. Você deixa de ser aprendiz, torna-se igual a eles, pode se tornar um mestre para frente e ensinar outro. Bem, essa produção de livros que eu estou dizendo, eu não estou nem falando da teologia sistemática, eu não estou falando de teologia sistemática. Eu estou dizendo, por exemplo, no que nós cremos. Eu não vou entrar em doxologia, teologia, hermenêutica, exegese, escatologia. Não vou entrar nesses assuntos mais difíceis. Por exemplo, se você for, por exemplo, numa igreja Assembleia de Deus, igreja batista, presbiteriana, qualquer outra igreja evangélica, você vai saber que as lideranças da presidência produzem um material didático, tem aquele material escolar, né? Escola dominical, bíblica, né? Algumas revistas, encartes para discipulado, outros para ensinar as pessoas sobre a Bíblia Sagrada. E a congregação não produz nada. Ela produz malemar, ó, português ruim, malemar, português de Curitiba. Malemar, ela produz usinários, né, que são terceirizados, por enquanto. Estão fabricando uma gráfica aí por enquanto. E eles encomendam para a Sociedade Bíblica do Brasil e outras gráficas as Bíblias Sagradas deles, né? Muito bem. O que é que acontece? Se você frequentar qualquer igreja, eles têm um material próprio e eles têm os estatutos dele próprios que estão à disponibilidade. E eu não estou falando de online, não. Estou falando assim, físico. Produto físico. Você vai lá e compra, por exemplo, um livro dessa grossura, dessa espessura, perdão, não é grossura, é espessura, com 400 páginas, contando toda a história da igreja batista, né? O outro com 200 páginas luterana, e assim por diante, com a confissão de fé deles, no que cremos, o que achamos certo, achamos errado, mediante tal versículo, tal capítulo, nós afirmamos que as coisas são desse jeito, são daquele jeito. Então há uma conformidade de você repassar informações para as pessoas que são membros da sua igreja, da sua comunidade, como pensamos, como vivemos, o que queremos de você, o que você quer de nós, qual é o nosso objetivo e tudo mais. Então produz um material para poder, em cima daquele material, ter jurisprudência eclesiástica. Jurisprudência eclesiástica.
Não sei se vocês estão me entendendo, mas ter legalidade eclesiástica tem que ter um norte. A congregação não, diz que a Bíblia Sagrada é a única fonte deles. É a única fonte deles. Mas por que é que eles não produzem livros próprios sobre a história dos fundadores, dos pesquisadores, das construções, dos testemunhos, da história da igreja no passado, que eles não contam, no que creem, quais são seus pontos de vista? Não, porque a congregação cristã, ela é uma denominação surfista, ela vai conforme a onda. Tem coisas que eles exageraram e falaram que foi Deus que falou, Espírito Santo, então eles não podem voltar atrás, porque senão eles vão estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mas, e vão fazer de Espírito Santo e Deus pequenos, né? Que volta atrás. Mas tem coisas que eles mudaram alguma coisa. Por quê? Se eles tivessem feito uma confissão de fé, alguma coisa assim, muito mais abrangente, o que aconteceria? Aconteceria que essas confissões de fé muito mais abrangentes poderiam ser contestadas judicialmente, poderiam ser contestadas, às vezes nem judicialmente, mas boca a boca lá no quartinho. Lembra do quartinho, do último vídeo? O quartinho da secretaria? Podia pedir uma reunião, uma formação, contestar. Não. Então eles não formalizam nada para que o que sai da boca deles seja a verdade. Tudo o que é e acontece sai da boca deles. Aquilo ali é o que vale. A palavra deles vale. Tanto que circulares que saem por aí, que eles mandam, de repente eles colocam a circular, depois eles tiram a circular. Lembram-se que em 2005 saiu uma circular proibindo dar glória a Deus nas alturas e a Deus que não perde batalhas? Eu lembro, eu estava lá na congregação, era a mesma congregação quando o meu amigo e anônimo, meu cooperador da outra igreja aqui, próximo da minha casa, que eu não sei se ele é vivo ainda, é um senhor de idade já, ele chegou e leu na minha frente, assim, eu sentado lá no banco do ministério, né, do lado pertinho dele, atrás do banco do ministério, e ele leu lá a circular, dizendo que era proibido, não aconselhado agora de jeito nenhum, que a Irmandade desse a glórias a Deus nos céus, que não perde batalha. Então, depois de um certo tempo, a circular perdeu validade e eles derrubaram a circular. Então, eles não fazem isso, de produzir um material próprio, para que eles não possam voltar atrás, corrigir erros, essas coisas. É assim que eles não fazem, para não produzir provas contra si mesmo, para que pessoas de fora de outras igrejas não possam contestar conforme que eles pensam, porque eles não têm um fundamento próprio. Eles fazem parte de um conselho, e esse conselho é a infalibilidade papal. Entendeu? Tudo que eles falam é de fé deles. Agora, você pode encontrar, assim, livros muito bons falando sobre a igreja mundial, universal, a igreja do mundo inteiro, né? No seu tempo, né? Dos teólogos, numa livraria evangélica você pode ir lá e procurar vários livros de evangelistas, os primeiros pais da fé, os pais da igreja católica, os pais da igreja evangélica, os contestadores, as cismas, as brigas, os concílios, tudo você vai achar ali. Nas igrejas evangélicas, geralmente tem um pouco material, mas tem, né? Nas igrejas evangélicas. E nas lojas evangélicas, acha em quantidade grande. Agora, quanto a CCB, os livros, não tem. O que eu posso indicar para vocês lerem sobre a verdadeira história da CCB? Existe um livro de um irmão que já Deus recolheu, chamado José Marques do Amaral. Eu vou fazer um vídeo daqui a um tempo, um vídeo de homenagem a ele. Ele foi membro da congregação por 54 anos. José Marques do Amaral, depois foi para a Assembleia de Deus. Ele publicou um livro chamado A Igreja do Véu, Seita ou Heresia. É um livro antigo, tá? A Igreja do Véu, Seita ou Heresia. Vocês também podem procurar um livro do pastor Flávio Martinez, que ele tem um livro sobre apologética chamado Como Responder os Membros da Congregação Cristã, ou como responder as perguntas dos membros. Eu não sei bem o nome desse livro, tá guardado aí. Parece-me que é como rebater os membros da Congregação Cristã do Brasil. É muito bom o livro. Mas quem quer saber da história da igreja, da verdadeira igreja que foi a Assembleia Cristã, que foi extinta e está sendo agora restaurada aí no Brasil, você pode comprar os livros do irmão historiador Itamar Coutinho. Eu faço propaganda dele de graça, por causa que o trabalho excelente que ele fez sobre esses livros, contando toda a história com fotografias, com fotos da família Franciscon, documentos todos carimbados de cartório. Ele tem até as passagens de avião e de barco do irmão Luiz Franciscon. Tem tudo ali documentado,
tudo documentado. Então, o irmão Itamar Coutinho tem vários livros. Ele tem o Biografia de Luiz Franciscon. É muito bom, tá? Agora, se você está esperando que a Congregação Cristã do Brasil publique um livro sobre a história dela, eu não vou falar para você que você vai esperar sentado. Você vai esperar um pouco mais. Talvez você tenha que esperar ela produzir, ela terminar a gráfica dela. Depois que ela terminar a gráfica dela, ela vai lançar sim alguma coisa. Vai sim. Ela contratando teólogos aí, historiadores, para desenvolver uma fraude, uma farsa aí, para que ela possa criar uma história, montar um argumento, montar um sistema, para que ela possa desenvolver esse produto e vendê-los a preços módicos nos seus fundos bíblicos, e aí, se for rápido, ainda vende alguns milhares de exemplares, mas se demorar muito para terminar essa gráfica, vai vender pouco livro, porque ó, tá afundando. Bem, livros da CCB, prateleira vazia, só vai encontrar só o histórico da Obra de Deus, que é aquele livretinho pequeno, se você conseguir achar por aí, porque a informação que eu tenho é que já retiraram os históricos. Livro da CCB é só Bíblia e Inário, mais nada, tá bom? Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim der permitir. Segredos da CCB.